A paz do Senhor, meus amados em Cristo Jesus. Quem vos saúda é o pastor Moacir Santos, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Esse Brasil nosso que precisa muito das nossas orações. Temos que orar, irmãos. Não dá mais para ficar alheio a tudo que está acontecendo. Então, como eu disse anteriormente, que hoje eu falaria da unção do sumo sacerdote, que indicava ele que havia de estar cheio do Espírito Santo para a edificação e para a alegria do povo de Deus. Então, eu posso começar dizendo assim: não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés, segundo está escrito no livro de Levítico, capítulo 10 e verso 7. Ora, o enviado de Deus, ele fala as palavras de Deus, ou seja, na orientação de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida, e isso está patente, está escrito em João capítulo 13, verso 34. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, assim como este santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Livro de Hebreus 7, verso 26. Portanto, está aí um detalhe importante na congregação do sacerdote, que o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo Arão, pois somente o sacerdócio de Melquisedeque foi constituído com juramento. Ora, o Senhor jurou e não se arrependerá, pois foi dito: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, e visto que não é sem prestar juramento, porque aquele sem prestar juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, porque aquele que lhe disse o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, Salmo 110 e verso 4. E isso está patente no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 20 e 21. Agora, eu falo do bezerro da consagração, tendo em vista a ordem dos sacrifícios cerimoniais da congregação dos sacerdotes. Isso está em Êxodo 29, começando pelo verso 10. Primeiro diz lá: depois mandarás trazer o bezerro diante da tenda da reunião. Arão e seus filhos imporão as mãos sobre a cabeça do bezerro, como aponta para a pessoa de Jesus Cristo, como servo e servo sofredor, cheio de mansidão. Então, o fato de Arão e seus filhos porem as mãos sobre a vítima indica sua identificação com ela. Então, sacrificarás o bezerro diante do Senhor e na entrada da tenda da reunião, e pegarás uma parte do sangue do bezerro e com o dedo untarás as pontas do altar, e derramarás todo o resto do sangue ao pé do altar. Tomarás todo o sebo que cobre as vísceras e também a membrana gordurosa do fígado e os 2 rins e o sebo que envolve, e levarás para queimar
no altar, então o bezerro degolado, com o sangue derramado, se constitui na base do altar, aponta para Jesus. Por isso eu lhes darei muitos com sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu. Isaías 52, verso 12. Compare com Levítico 17 e verso 11, porque a vida da carne está no sangue. Eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Assim sendo, as entranhas do animal eram queimadas sobre o altar dentro do arraial. Isso fala que Jesus deixou-se gastar em favor do seu povo Israel. O restante, como a carne, a pele, o esterco, etc., tudo deveria ser queimado fora do arraial por ser oferta pelo pecado. Mas a carne do bezerro, a pele e os excrementos queimarás fora do arraial, ou seja, do acampamento, porquanto é sacrifícios pelo pecado. Êxodo, capítulo 29, verso 14, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm os seus corpos queimados fora do acampamento, como diz Hebreus 13, verso 11. Isso significa que Jesus foi morto fora das portas de Jerusalém, e por meio de Jesus ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, não negligencieis igualmente a prática do bem e da mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Hebreus 13, 15 e 16. Se queremos oferecer a Deus verdadeiros sacrifícios de louvor, nos quais ele se compraz, temos de seguir o exemplo de Jesus, que ofereceu-se em sacrifício na cruz do Calvário, fora dos muros de Jerusalém. Faço conhecido de todos que também um sacrifício ao Senhor consumido no fogo, como diz lá o livro de Êxodo 29, 15 e 18, as entranhas bem como as pernas lavadas em água falam da plena santidade de Cristo, tanto íntima como exterior, e indica, portanto, a nossa correta maneira de andar conforme recomenda o livro de Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, e também o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Oxalá vós aperfeiçoe em todo bom compromisso, sua vontade, operando-vos o que é agradável diante dele, por Cristo Jesus, a quem seja dado a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Então, meus amados, esta é a palavra que Deus tem posto no meu coração, e talvez é possível que você não entenda esse aparato, esse edito fundamental da palavra de Deus, porque, na verdade, são coisas que vêm de cima e não cá de baixo, porque são as prerrogativas do céu e não deste mundo. São as normas, são as doutrinas, são as exigências de Deus
envolto a mistério, que para você entender, você precisa vir para cá. Você precisa se tornar um seguidor de Jesus Cristo. Aleluia! E assim entenderás melhor aquilo que eu estou dizendo. Agora que eu estou finalizando esta linha de pensamento e de raciocínio, eu quero fazer conhecido de todos vocês que está surgindo aí mais uma modalidade de ataque. Desta vez, com o aparecimento das vespas assassinas que têm invadido sumariamente os Estados Unidos da América do Norte, pondo em polvorosa os habitantes daquela região. As vespas assassinas são deveras importunas e agressivas que causam danos de proporções elevadíssimas e até de morte, com suas ferroadas agudas e mortíferas, e como se não bastasse o vírus mortais do coronavírus, que já matou milhares de pessoas por este mundo afora, e as pestes aviárias, sem levar em conta o surgimento dos gafanhotos, tido como uma praga ameaçadora, e um mal dos piores que destrói a agricultura, os alimentos que se produz, obviamente abrindo caminho para a fome e para a miséria, e a destruição em massa de vidas por esse mundo afora. Não obstante a crise política e a paralisação em curso, advindo do combate do super coronavírus, que entra na universalidade dos fatos com medidas restritivas de quarentenas e o isolamento, como aquele que nós costumamos ouvir, fica em casa. Então também o perigo do colapso financeiro, ou seja, da economia, pior dos males do presente século. Gente, assim encerro a minha linha de pensamento e de raciocínio neste contexto da narrativa que apresento com muita exclusividade neste minucioso trabalho também que nós estamos falando aqui hoje, e que a Deus seja dado toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Quero, ao ensejo desta oportunidade, agradecer pela audiência de todos vocês que me acompanham com este carinho e com essa atenção dispensada a vocês. Eu tenho como uma peça fundamental no meu canal de notícia, que eu costumo chamar de a rede do amor. Então, meus amados, carinhosamente me despeço, estou muito feliz com vocês dentro desse cronograma de trabalho, e que por tudo o Senhor Deus vos abençoe e vos recompense. Bem, no próximo bloco eu estarei falando aqui do carneiro, da consagração, e também abordarei a questão dos polegares, das mãos e dos pés, que indicam a preparação para caminhar pelo reto caminho, Salmo 1:1, tal como a entrega total de nossas vidas a serviço de Deus, como disse Davi: bendiz, ó minha alma, o Senhor, aleluia, e concluirei com a túnica, representando aí o Evangelho, que não se pode ser partido e nem fragmentado, tendo em vista que os soldados, quando crucificaram a Jesus, disseram: não rasguemo-la, antes lancemos sorte sobre ela. Então, meu amado, visto que as roupas santas apontavam para a justiça de Cristo, como diz o livro de Apocalipse 19 e verso 8. Gente, muito obrigado pelo prazer da audiência, do carinho, sobretudo da atenção dispensada. A todos vocês a minha gratidão, o meu reconhecimento,
por esta manifestação de apoio, de apreço, de estima. Só Deus pode retribuí-los, recompensando-os por esta presença maciça, salutar e graciosa, e que a todos vocês, quero dizer ainda que a presença e a frequência de todos vocês está de veras uma bênção. Continue com a gente e que Deus por tudo vos abençoe, meus amados em Cristo. Oreis por mim, oreis pelos meus familiares, oreis por esse trabalho, pela causa santa e pelo Brasil, pela nação brasileira, para que o Senhor Deus, aleluia, Ele possa fazer cessar os ventos fortes, o vento sul, ocasionados pelo Covid-19 e pelas ondas tempestuosas da política, que tem sido um agravo constante e tenebroso a cada dia que passa. E que o Senhor abençoe o nosso país com brandura, com graça, com paz duradoura, e faça serenar os ânimos no rumo certo e para o bem-estar de todos nós. Fique com Deus e no próximo bloco estarei falando daquilo que eu já tenho dito aqui. Muito obrigado, que a todos vocês Deus abençoe. Amém, irmãos? Amém e amém.